Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Sejam bem-vindos a mais um episódio do TPM Essência Integrativa. Eu sou Vanessa Evangelista, mentora de nutricionistas e nutricionista integrativa. Aqui é um espaço para a gente falar sobre saúde, bem-estar, qualidade, estilo de vida e longevidade. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, já se inscreve no canal. Deixa o seu like, que eu tenho certeza que você vai amar essa entrevista. Depois, no final, deixa o seu comentário. Se tiver alguma dúvida, deixa lá também, que vai ser um prazer responder vocês, tá? Vocês também podem nos acompanhar pela página no Instagram do TPM no ar e pelo Spotify. Bom, a convidada de hoje, ela é especialista em hipnose clínica, Master em PNL, que é a programação neurolinguística, e pós-graduada em sexologia. Eliane Almeida, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui hoje, trazendo muito conhecimento extremamente importante para a qualidade de vida de todos nós. Porque falar de mente é falar de vida, é falar de como a gente funciona, né? A mente conduz, né? Tudo. Não à toa o tema, gente. Neurociência, como a sua mente tem conduzido a sua vida. Pois é. Né? Isso é até bíblico, né? Total. Eu sempre falo, eu uso muitas citações bíblicas porque eu falo que a Bíblia é um livro de neurociência, é um livro de cocriação. É mesmo. Que tá tudo lá, né? Um manual, né? Um manual da vida. É. Então, tudo que a gente hoje tem aí com o avanço da ciência, que comprova, né, para trazer ali para os racionais a certeza de algumas questões que podiam ficar meio subentendidas ou meio subjetivas, na verdade já estava escrito lá, né? Então tem muita coisa Vai ali. muito além de religião, de espiritualidade. Total. Direção mesmo. É direção. Gente, é entender né? que a sua mente, ela é um processo que vai guiar a tua vida como um todo. Inclusive sua fisiologia, seu corpo. Né, que há muitas pessoas imaginam que a mente humana é como se fosse algo abstrato, né? Uma nuvem, um iCloud que fica ali, que você baixa as informações, entende? Na verdade, mente é só uma função do cérebro e a maneira dela se expressar é no seu corpo. Então, a gente tem uma premissa que diz que o corpo é o palco do subconsciente. Então, todo o conteúdo interno guardado vai refletir de alguma forma na sua fisiologia. E consequentemente no seu comportamento. E aí a gente vai desenrolando esse assunto para falar como que isso pode atrapalhar ou melhorar a sua vida. Vocês já viram, né? Que vai dar o que falar aqui hoje. Porque conhecimento é poder. É verdade. Então, se você não sabe algo, é porque você não aprendeu. Então, vamos aprender hoje aqui como funciona a sua mente e usar essa estratégia para ter mais qualidade de vida. Porque sim, é possível você entender os seus mecanismos mentais, entender qual a melhor forma de utilizar e colocar esse cérebro para trabalhar a seu favor. Porque eu tenho certeza, pode refletir aí, que nesse momento seus pensamentos estão aí, não tem dinheiro para pagar o boleto, mas eu tô fora do peso, mas é a auto-hipnose negativa que você faz todos os dias. E esse dizer, essa conversa que você tem interna, ela vai refletir no seu corpo, na sua vida, no seu comportamento de alguma forma. Então a gente precisa entender que ou o nosso cérebro nos sabota e nos leva para uma vida ruim, ou a gente consegue entender e criar mecanismos para fazer processos que ela nos ajude ao invés de nos atrapalhar. Né? Sim. Tem uma esqueminha de etapas que eu vi uma vez que é... não sei se eu vou lembrar. Que é o pensamento gera sentimento, que direciona as ações, que moldam seu comportamento. Ou seja, tudo vida. Começou onde? Tudo começou tudo na mente. Tudo que você faz... Tudo que você faz acontece, gente. É normal. A Siri quer participar. Ela deve ter informações sobre isso. A entrevista com ela vai ficar para outro dia. Você, querida, vai ficar na próxima. Não tem caneca para você.
Muito bom. Oli, fala um pouquinho pra gente começar a desvendar aí esse assunto sobre hipnose, que eu acho que muita gente isso é importantíssimo. pensa naquela... Gente, eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar de hipnose, que foi com você, inclusive eu fiz, tá? O processo de hipnose com ela, foi maravilhoso. Que orgulho, gente, que orgulho dessa paciente. Você lembra da menina que chegou no teu consultório? Eu lembro, mas eu tô vendo que tá maravilhosa e é um orgulho, viu? Parabéns. Mas eu lembro quando eu ouvi, eu lembrei de um desenho, acho que era do Pica-Pau, que, né, você vai ser uma galinha. Exato. E aí ele saía. Exato. Explica pra gente o que é hipnose, a terapia de hipnose. Exato. Vamos começar falando sobre a hipnose em si, né? Acho que a primeira coisa importante a trazer de conhecimento para você entender que o que ela não é, de fato, né? Porque isso que você falou é muito verdadeiro. Muitas das pessoas, assim, acho que 70% das pessoas que chegam no consultório falam: eu demorei para vir porque eu tinha medo. Por quê? Porque o que as pessoas veem? O que se vende, né? O que tem nas redes sociais, na televisão, no filme, no desenho do Pica-Pau? Que a hipnose, ela é um estado de domínio mental, que eu faço você fazer o que eu quero, que eu instalo um gatilho de hipnose em você e quando eu instalar o dedo você vai imitar cachorro, ou vai fazer alguma coisa pra mim, que seja bom pra mim, não pra você. Então, uma outra crença é que hipnose é um processo espiritual, algo, sei lá, místico, né, que envolve coisas esotéricas. Um outro pensamento é: será que eu vou ser feita de boba, né? E será que essa pessoa vai lá, vai me hipnotizar, vai fazer alguma coisa comigo que eu não vou lembrar? Então, a crença de que você vai dormir e eu vou simplesmente dominar. E, gente, pensa se não é desesperador você imaginar que você vai lá, alguém vai te hipnotizar, a sua alma vai sair do corpo e essa pessoa vai fazer o que com você se você não vai ver? Sim. Só que tudo isso é uma grande mentira. Por quê? Porque não é possível. Você, como paciente, entende. Você estava lá acordada falando, a vida fluindo, você estava consciente de tudo que está acontecendo. O tempo todo. Né? Então, o processo da hipnose foi banalizado por conta dessas bobagens que foram sendo associadas a ela e que, de fato, não é uma verdade. E quando eu falo isso, não sou eu a pessoa, eu estou falando a ciência comprova. Nós temos hoje, em uma revista só que eu vou citar, que é o PubMed, uma revista científica, que temos 25 mil estudos comprovando a eficácia da hipnose. Então, assim, não é uma coisa, uma crença, uma coisa superficial. É algo que é realmente uma estratégia funcional, né? Que ajuda, traz qualidade de vida para as pessoas. E quando a gente fala de hipnose, ela pode ser usada em todas as áreas da vida. E o que é de fato, então? Uma vez que ela não é nada disso, ela não é espiritual, você não dorme, não existe domínio mental, não consigo dominar você. Eu falei, gente, eu queria tanto que fosse verdade, porque se fosse verdade, eu com boa intenção, eu ia hipnotizar todo mundo e falar, a partir de hoje você vai ficar rico, milionário, vai se livrar dos vícios, nunca mais vai ter depressão. Ia ser muito simples, muito fácil. Só que também na mão de pessoas que não têm uma boa índole, isso ia ser uma arma letal, né? Então... Faz um pix aqui. Imagina, senta lá e eu falo assim, faz um pix. Gente, isso não é possível. Por quê? Porque não há perda de consciência, né? Durante o processo de hipnose, você tá ali de olhos fechados, olhando para dentro, indo para buscar partes que estão ali no seu subconsciente, que talvez não tenha consciência, mas você tá ali prestando atenção em tudo que está acontecendo. Então, essas coisas não são possíveis. Todas essas balelas que vocês veem em filme, em todas essas coisas, elas não são verdade. Sinto informar, mas não é. E um detalhe importante, o que ela é de fato, então? Hipnose nada mais é do que uma estratégia de sobrevivência do cérebro. Como assim? Há milhões de anos atrás, quando a gente estava lá no meio do mato, a gente era bicho do mato lá, homem das cavernas, a gente não tinha alimentação farta como a gente tem hoje. A gente não tinha nem sequer agricultura. Sim. Nós, seres humanos, nós não temos habilidade de sobrevivência, né? A gente não tem garras fortes, a gente não tem dentes fortes, a gente não tem velocidade. Então, nós não éramos animais caçadores em potencial. A maioria das vezes, a gente comia resto que algum animal caçava e a gente ainda não existia a agricultura. Então, teoricamente, baseado na nossa evolução, não era nem pra gente estar aqui,
Por quê? Porque a gente não tinha como sobreviver lá. E o que fez a diferença? Um cérebro desenvolvido, a criação do neocórtex, que fez o quê? Fez com que a gente tivesse estratégia para sobreviver. Quais estratégias foram essas desenvolvidas? Isso há milhões de anos. Para a economia de energia, a hipnose é uma delas. O que é, então? Sabe aquele momento que você, por exemplo, está dirigindo o seu carro e você vem e você fala... Eu falo assim, Vanessa, você viu que tinha um trânsito, não sei onde? Você fala, menina, não sei, não lembro nem por onde eu vim. Quantas vezes isso acontece no dia? Várias. Tem vezes que eu chego no consultório, assim, eu estaciono na garagem, eu falo assim, gente... Não sei nem por onde eu cheguei. vim. Ou então, às vezes eu estou indo pra ir em outro lugar e quando eu vejo, eu tô na garagem do consultório. Exato, eu fiz isso. Eu saí pra ir ao mercado, fui na escola dos meus filhos. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Acho que eu tô ficando maluca. E você não sabe nem como você chegou lá. Não, e você estava completamente em hipnose naquele momento. Então, pra que é isso? O cérebro te desliga para uma economia de energia. Mas ao mesmo tempo consciente, né? Só que você a não bateu, consciência, não exato, você atropelou tá ninguém. andando, dirigindo, consciente. Por quê? Porque é algo mecanizado que você já faz. Então, já é uma competência natural para o teu cérebro. Ele só executa. Só que a sua mente tá o quê? Desligada daquele processo. Por quê? Por que ela faz isso? Para economizar energia. E quando eu falo energia, é caloria mesmo. Caloria. Por quê? Porque nós não tínhamos. O ser humano comia a cada 2, 3 dias, quando tinha comida, quando sobrava alguma coisa. Agora esse cérebro tem que ficar mais ligado, né? Porque a gente come mais isso. Eu falo pro meu cérebro assim, ó, para de economizar energia, gasta, pelo amor de Deus, me ajuda aí, né? Mas tem... Contribui, né, cérebro? Contribui, ele continua reservando e a gente só vai crescendo, né? Não dá. Só que também, voltando nesse processo, tudo bem, nosso cérebro tá economizando energia, mas só que naquela época havia uma questão que era importante, que era o jejum. Nós não comíamos como comemos hoje, né? Então, a questão da composição corporal foi mudando conforme foi mudando e a evolução. E a gente foi vindo para o mundo atual. Aí a gente tem disponibilidade de alimentos. E aí começa-se ali ter o aumento de peso. E aí, junto com vários processos de ansiedade e tal, a gente desconta na comida e vai ganhando peso. O cérebro, coitado, tá lá assim, mas o que eu fiz? Facilidades, né? Carro, hoje em dia. Eu lembro quando eu era criança, meus pais saíam para ir à padaria, saíam a pé. Hoje em dia a gente vai na padaria, 1 quadra, 2 quadras, a gente não pega faz, mas vou ali, não vai. A TV, né, você tinha que levantar do sofá, ir lá, trocar o canal, agora é tudo aqui. Então, a gente não tinha também disponibilidade de programas, então você não tinha o que fazer na frente da televisão sentado. Você ia caçar o que fazer, ia brincar, ia correr, ia lavar uma louça, limpar uma casa, fazer uma faxina, sei lá, você ia caçar o que fazer. Ou eu lembro muito que antigamente, né, minha mãe, a gente tinha o costume de visitar as tias, né? Vamos na casa da tia. Cara, léguas andando pra chegar na casa da tia. Então a gente queimava hoje a gente maratona série. Maratona é séria, a única maratona que a gente faz. Mas voltando pro assunto da mente, então todo esse processo existiu e existe até hoje. Né? Então não foi uma coisa que ficou. Com o processo evolutivo, a gente criou o neocórtex, a gente se desenvolveu, mas a parte central do cérebro continua a mesma de milhões de anos. Então ainda hoje o cérebro te coloca em hipnose várias vezes ao dia. Então assim, muita gente fala assim, mas isso eu não conseguia entrar em hipnose. Eu falei, impossível, porque você já faz isso. É uma coisa natural pro seu cérebro. Não é algo desconhecido. Algo que eu pensei. Falei, gente, não vai rolar. Aí eu lembro que tudo que você tava falando, eu tava consciente. E aí uma hora você falou assim, e pra... alguma coisa do tipo, pra saber que você tá em hipnose, que agora você vai tentar abrir os olhos. Abrir os olhos. Consegui, deu. Ai, caramba! Mas eu estava consciente. Mas não conseguia fazer. Mas não conseguia abrir os olhos. Eu falei, meu Deus. Porque isso traz também um ponto muito importante que nós vamos falar, que é o quê? O poder da sugestão. Você, naquele momento, recebeu uma sugestão que seu olho estava colado e que você não ia abrir. Mesmo que você tentasse, você não ia conseguir. E o que aconteceu? Você não conseguiu. Parecia que estava colado. Exatamente. Você dá até uma sensação, você fala, menina, que negócio maluco. Mas, ao mesmo tempo, é extremamente prazeroso viver a experiência, né? Sim, foi mesmo. Então, essa estratégia de sobrevivência, uma delas é a hipnose, a outra é a automatização de coisas, né? Você dirige automaticamente para os lugares, vai sem pensar. Quando você ganha aquela competência, você só faz. Aquela coisa que você chega na cozinha, o que eu vim fazer aqui mesmo? Nossa, isso é total hipnose. Abre a geladeira e fica ali pensando, né? Fala que eu abro a geladeira pra pensar na vida, né? Abre a geladeira e fica lá, gente, eu não me lembro o que eu vim fazer aqui. E a pergunta que eu faço é, quantas vezes isso acontece com a gente durante o dia? Várias, né, Lili? Várias. Então, esses são os momentos de hipnose. Perigo disso. Tem muita gente que fala assim, gente, mas hipnose é muito perigoso. Aí eu falo, continua, né? Por que você acha que é perigoso? Porque eu posso ficar presa em hipnose, né? A pessoa acha que ela vai ser colocada em hipnose e ela nunca mais vai sair dali, porque vai acontecer algo. E olha só, você já faz, já é algo natural, algo que você já
faz normalmente na sua vida. Todos os dias. Todos os dias. Então, é um processo natural de economia de energia. Qual que é a diferença dentro de um processo de terapia? Que a gente direciona. Porque a hipnose, ela não é um poder, ela é um meio, ela é um caminho para a gente resolver conflitos e dores que estão ali escondidas, que a gente acha que não tem. Né? A gente tem, no nível do consciente, todo aquele monte de dor, de sofrimento, a vida conturbada, a vida travada, os relacionamentos ruins, todas as questões de dores emocionais que a gente tem ali, só que a causa, o porquê, tá guardado uma informação lá dentro, que nessa parte que a gente chama de subconsciente. Então, a hipnose, ela tem o poder de quê? De te levar para essa parte, de trazer à tona a verdade por trás do que está realmente causando aquilo. E aí é importante lembrar, porque muita gente gosta muito de colocar as coisas de forma racional quando a gente fala de cérebro, de mente. Então, por exemplo, assim, a minha mãe não me amou na infância, hoje eu tenho rejeição. Não, de repente teu coleguinha não te deu salgadinho na hora do lanche e hoje você se sente rejeitado. Não tem nada a ver. Às vezes... Aquilo ficou registrado. Ficou registrado. E você nem lembra, né? Tipo... Não. Tem alguma coisa errada? Nada. Tá tudo bem. Nada, tá tudo ótimo. Eu não sei por que minha vida tá travada, mas tá tudo nada bem. Anda, tá tudo parado, minha vida tá terrível, tô com vontade de sumir, mas assim, não sei, minha vida foi ótima, minha infância foi tranquila. Meus pais foram maravilhosos. Exato. E aquele bendito coleguinha tá lá no seu subconsciente. Exatamente, cutucando com o salgadinho que ele não te deu. E é muito maluco, porque uma parte importante desse processo da gente entender... como a gente registra esses processos, também é o que a gente interpretou no momento do que aconteceu, né? Então, por exemplo, eu tenho um caso de uma moça que ela estava com a vida travada, enfim, uma série de questões da vida, mas dentro do processo de hipnose dela, qual foi o sentimento? Ela voltou no momento, o subconsciente dela trouxe à tona uma questão em que ela esperava muito o pai chegar. O pai ficava fora, trabalhava. Então, ela ficava ali com a mãe, com os irmãos, brincando. Mas a hora que o pai chegava, era aquele momento que o pai vinha, pegava, brincava, dava atenção. E isso era uma constante. Só que aí teve um dia que o pai estava num mau dia, né? Aconteceu alguma coisa na vida dele. E ele entrou, olhou a menina sentada. Gente, ela descrevia a cena. Eu estou sentada no chão, o meu pai passou, não me olhou. Naquele momento, aquela criança compreendeu, entendeu que ela tinha sido rejeitada e que o pai dela não queria mais ela, não amava mais ela. E aí juntou, criou ali, né, quando a gente tem uma emoção e uma dor forte, a gente cria uma marca que a gente chama de trauma. Ficou registrado lá e ficou guardadinho ali. No outro dia, o pai brincou. O pai brincou e a vida seguiu. Normal. Aí ela chega no consultório, com uma vida travada financeiramente, né, sem conseguir prosperar na profissão, sendo que ela tinha muitas condições de prosperar, e quando vai em hipnose, o subconsciente traz esse processo. E aí o que aconteceu? O mecanismo, a educação que o cérebro criou para ela sobreviver, porque a vida não para porque você está sofrendo. Então, aconteceu a dor ali, naquele momento. Houve um registro, uma emoção, ficou guardado. Só que você continua vivendo e você precisa ser funcional. Então, eu chamo de gambiarra. O cérebro faz o quê? A gente tem um pepino gigante aqui dentro para resolver, a gente não sabe o que fazer, vamos criar uma gambiarra porque ela tem que continuar vivendo e funcionando. Essa gambiarra pode estar gerando rejeição, pode estar gerando sentimento de inferioridade, pode estar gerando uma obesidade, pode estar gerando um problema físico. Porque às vezes as pessoas pensam, mas eu vou tratar com terapia uma dor. Nossa, tá cheio de casos no consultório. Inclusive de fibromialgia, que não tem nem causa de solução. Pessoas com dor crônica. Então, esse processo que aconteceu ali, que a gente chama de educação, que o seu cérebro foi educado a partir de um trauma a funcionar de um jeito, porque ele tem que continuar sobrevivendo. E vai seguindo, ali é onde tudo acontece. E a equação do cérebro não é uma equação exata, 1 mais 1 é igual a 2. Como eu disse, o pai passou, não viu a criança porque estava num dia ruim, nunca deixou de amar, continuou amando essa filha e amava, tanto que ela falava, mas a minha relação com meu pai é maravilhosa. Olha. Nem passava pela cabeça dela esse episódio. Que tinha isso. Só que ali, de alguma forma, aquele acontecimento trouxe o quê? Prejuízo financeiro. E aí você fala, o que tem a ver o pai não falar com ela quando ela tinha 5 anos sentada no sofá, no tapete, um dia, com ela não conseguir prosperar?
tudo. Por quê? Porque o cérebro entendeu que é assim. E o que ele faz? Ele traz um símbolo, ele traz um sinal, ele traz um sintoma para dizer para você assim, olha só, a gente não tá dando conta de resolver um pepino que a gente tem aqui. Há muito tempo. Há um tempo que ele tá aqui, a nossa gambiarra funcionou até agora, mas daqui para frente a gente não consegue mais. E aí começam o quê? Pipocar sintomas. Quando vocês chegam no consultório, como é que vocês estão? Vocês estão legal? Ai, vim aqui de forma preventiva pra minha vida ser maravilhosa. É no fundo do poço que a gente chega. E eu fui uma paciente também, né? Eu sei como que funciona isso. Então, a gente, aí os sintomas vêm à tona, e isso pode ser como uma depressão, como uma ansiedade, como uma síndrome do pânico, como uma fobia, aí o ganho de peso, né? Às vezes tem questões emocionais relacionadas. Muitas. A maioria das vezes, maioria, na verdade, porque a gente come emoções. Com certeza. E é uma sensação de prazer o comer, né? Então você vai alimentando ali uma falta, vai alimentando ali suprindo, né? Te dando o prazer para uma dor. São as fugas da vida. Sim. A dependência de remédio, de substâncias, álcool. Todas essas coisas, elas têm um fundo. Algo está por trás. Alguma coisa lá dentro tá levando você a um comportamento destrutivo. Sim. Então, não tem jeito. Aí, às vezes as pessoas falam, mas será? Mas você fala isso porque você é terapeuta, é psicoterapeuta, trabalha com hipnose. Eu falo, não, gente, é porque é assim que nós funcionamos. Então, você acreditando ou não, basta você pesquisar aí no Google sobre neurociência, como o seu cérebro funciona, e você vai ver tudo isso que eu tô falando. Sim. Então, se você acredita nisso ou não, você não deixa de funcionar dessa forma porque você não acredita. Seu cérebro continua fazendo isso com você. Pronto, é assim que é. A diferença é quando você tem clareza, você tem conhecimento, você consegue resolver. A frase que eu sempre falo no consultório, para os meus pacientes, no Instagram, uma decisão muda toda uma história. É verdade. E às vezes uma decisão pequena. Nem precisa ser nada grandioso. Exato. Uma decisão de, poxa, tá ruim, não tô dando conta. Porque esse tá ruim, ele não é recente. É um tá ruim de bastante tempo. Só que a gente vai levando, não, tá bom, não vou olhar pra isso agora, eu vou sair com as amigas. Isso aqui, nossa, tá péssimo. Aquele negócio que te revisita, que te entristece, que te cobra mentalmente, internamente, essa conversa interna que você tem com você. Ela não é daquele momento quando as pessoas decidem cuidar disso, olhar e resolver esse problema. Elas já vêm de muito tempo. Só que a gente vai o quê? Tocando em frente. Não, vou fazer alguma coisa, vou tomar um vinho, vou conversar com as amigas, vou fazer alguma outra coisa. E eu vou disfarçando todo esse processo. Sim. Mas quando a gente para olhar, quando a gente tá ali no fundo do poço, naquela situação que você fala, gente, não dá mais pra mim. Chega, o sofrimento tá gigantesco. E assim que as pessoas chegam até mim, é porque você já está passando isso há bastante tempo. Não é uma coisa nova. Para o cérebro, nada é novo. Tudo já foi vivido, visto. O que é novo é algo que você desconhece. Sim. É algo que você não sabe. É algo que você precisa aprender. Então, todo esse processo já vinha ali, te cutucando. Eu falo que é uma feridinha bem cobertinha, bem bonita, com um band-aid da Hello Kitty em cima. Mas que dá aquela ardidinha todo dia. Todo dia lateja. Só que como tá latejando pouco, a gente vai deixando. Aí a hora que realmente não dá, que vira um negocião, aí a gente fala, agora eu preciso procurar ajuda. E aí é o processo de esbarrar nesse monte de má informação, né? De uma estratégia que pode ser usada e que é extremamente eficaz. Aí as pessoas me falam, mas qual é a diferença, então, do processo terapêutico que eu trabalho, né? Que usa a hipnose baseada em neurociência, que é a terapia de reintegração implícita. Por que é terapia de reintegração implícita? Porque a gente tem uma educação lá dentro, a gente vai, através da hipnose naquele momento, reeduca um aprendizado implícito que foi colocado lá por alguma situação da vida. Então você reeduca. E aí o que acontece? O teu cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Tanto é verdade que quando você assiste o filminho do cachorro que morre, parece que você morre junto com o cachorro. Eu choro. Não é? Dependendo do filme, eu grito. Esses dias eu tava assistindo uma série com meu marido e tinha coisa de luta, perseguição, de bandido, não sei o quê. Quando eu vi, eu tava assim,
mexendo pra lá, mexendo pra cá, e vindo assim. Parece que tá participando, né? Eu tava fugindo ali dos socos, e não sei o que. Eu falei, gente de Que Deus, é tenso. como se eu estivesse ali dentro. Você fala, calma, relaxa, você não tá lá dentro. Pois é. É muito louco. Porque o cérebro não tem distinção, né? Ele não faz uma diferença entre o que você imagina e o que você de fato vive. Toda a informação que você coloca lá dentro é uma informação real para ele. Ele fala, é isso, bora. Vamos lá. E aí a pergunta que eu deixo é, como têm sido seus pensamentos durante o dia com você mesmo? Esse que só você sabe. E olha a importância também de você cuidar do que você vê e do que você ouve, né? Exatamente. Porque alimenta o cérebro, né? Exatamente. E isso é aquela coisa que a gente começou a falar lá sobre o perigo da hipnose. Se hipnose é um processo que eu pratico diariamente, constantemente, significa que durante o meu dia, eu tô colocando informações dentro do meu cérebro, dentro do meu subconsciente, que podem, em algum momento, me gerar algum transtorno. Pode ser que não dê nada, mas pode ser que dê tudo, né? E nesse momento a gente precisa o quê? Cuidar. Cuidar com o que ouve, cuidar com o que fala, cuidar com o que assiste, né? O que tá vendo. Por quê? Porque são informações. O cérebro não vai falar, não, esse negócio não é legal pra você, não vamos aguardar isso aqui. Não, ele só vai colocando lá dentro. Ele não tem essa capacidade de julgamento. Você acessou, ele guardou. Ele só guarda. O que tem a capacidade de julgamento é o seu consciente. Conscientemente, você está assistindo e você fala, esse negócio não é legal pra mim. Você tem a capacidade de julgar que aquilo não é bom. Conscientemente, nós fazemos isso o tempo todo, mas o inconsciente, ele é uma esponja que só vai guardando tudo. Só que esse conteúdo vai criar toda aquela adaptação que eu falei, vai criar um mecanismo, uma gambiarra e vai talvez trazer um problema, uma forma de funcionar que vai atrapalhar a tua vida de alguma forma. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Qual que é o perigo da hipnose? Você não saber que você faz hipnose todo dia, né? Porque o perigo não é você ir lá num consultório, seja comigo ou com quem for. O perigo é que você já faz isso. E que em hipnose está assistindo casos de assassinato, casos de, sei lá, com um monte de coisa maluca lá que tem, que são informações, né? E como o meu cérebro não faz uma distinção, ele só vai falar, bom, é legal, isso aqui é verdadeiro. Em algum momento, talvez isso aqui pode ser. Muitas das coisas passam e a vida segue, mas algumas ficam. E tem coisas bobas, menina. E quem arrisca, né? Pois é. Então, conhecimento é poder nessa área. Entender como o seu cérebro funciona é uma estratégia, é uma ferramenta. É você estar na frente de milhares de pessoas que não sabem disso. Sim. Né? Li, você falou, né? A gente faz auto-hipnose o tempo todo, várias vezes ao dia. Como usar essa auto-hipnose a nosso favor? Joia. Então, tem dois processos. Tem a hipnose dentro de um processo terapêutico que lá no consultório a gente vai tratar suas demandas emocionais. Você chega lá, tô com um problema X, problema financeiro, uma coisa que é frequente. Vida travada, não consigo sair do lugar, minha vida tá estagnada. A gente vai para um processo de terapia para quê? Para limpar, para tirar, para resolver esse conflito que tá lá. Resolve esse conflito, a vida flui. Lembra que o cérebro não distingue o real do imaginário? Sim. Dentro do processo ali, a gente vai fazer uma reeducação. Então, aquela educação que aquele cérebro teve de que ela se sentia rejeitada e que aquilo estava trazendo esse problema, o que acontece? A gente educa de uma forma diferente. O mecanismo de terapia vai lá nesse processo, dá uma educação nova e a partir daquele momento, através da neuroplasticidade, seu cérebro passa a funcionar daquela forma. Assim, ó, instantâneo? É, instantâneo. Mas fala, eu sou prova. Uma sessão, gente. Eu sou prova. Uma sessão. Uma sessão muda a vida da pessoa. Sim. Aí tem gente que fala, não é possível, não, tem alguma coisa errada. Quando a coisa é boa demais, a gente desconfia. Não, gente, mas é assim que o nosso cérebro funciona. Então, o que acontece? Quando eu vou lá, reeduco aquele processo, dou uma informação nova para aquele cérebro, ele começa naquele momento, através da neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de mudar de forma, de mudar as conexões neurais, ele tinha ali uma conexão neural que levava ela para uma vida financeira ruim, que começa a desacender, que vivia ali uma circuitaria sendo acesa toda hora, com aqueles neurônios trazendo aquela informação e travando a vida dela, passa a acender um novo caminho neural, porque ela pode ser rica, ela pode ser maravilhosa, ela pode ser próspera, ela pode ser bem-sucedida no trabalho dela, ela pode ser excelente no que ela faz. E ali um novo caminho neural se forma, e ali a gente começa a anular aquilo que estava há anos ali e a acender um novo caminho neural. Nosso cérebro vai se adaptando a essa nova resposta e aí ele passa a funcionar de uma forma diferente. Em 30, 45 dias a pessoa está o quê? Totalmente diferente. Bem, feliz, livre.
É um negócio que assim, você fala, gente, né, não é possível, mas Parece é verdade. pílula mágica, Parece, né? mas não é. É ciência, é Sim. tecnologia. E aí, numa outra etapa do processo terapêutico, a gente entra com o quê? Com a auto-hipnose. A auto-hipnose é você... Bom, já limpamos aqui, certo? Aquilo que travava não tá trava mais. Então eu tô ok, tô limpinha, tá belezinha, tá chique aqui dentro. Então agora é momento de quê? Eu preciso lembrar, antes de eu explicar a auto-hipnose, é necessário... Lembra que a gente falou no comecinho sobre a sugestão? Sim. Nós, seres humanos, somos sugestionáveis o tempo inteiro. Quantas coisas você comprou que você não queria, porque abriu no Instagram e estava na promoção da loja, que você não estava nem pensando em sapato, mas aí você abriu lá e falou, vou lá buscar. Você foi sugestionada. E pior, depois você põe no pé e fala assim, meu Deus, Por que eu comprei eu isso? comprei isso aqui? Nem tem Nem nada a ver tem. comigo, nem combina com nada, meu Então, Deus. será que foi você que tomou a decisão ou você foi induzida a tomar a decisão? Então, nós recebemos sugestões constantemente, o tempo todo. Nossa, é verdade. Ainda mais hoje em dia, né? Total, mas a gente é bombardeado o tempo inteiro com informações Verdade. e sugestões, né? Verdade. Às vezes, sobre dieta mesmo. A gente tá Sim. num processo de dieta e aparece aqui pudim em promoção lá não sei aonde. Aí você fala, ai menino, um pudim. Você tava tranquila, você nem queria um doce, você tava ótima. Você tava feliz, comeu uma maçã. Mas aí vem o bendito do pudim e você fala, ai, acho que eu vou lá. E o que você faz? Você vai lá e come um pudim. Aí vem a culpa. Então, assim, esse processo de sugestão é um processo extremamente natural. Acontece. Então, o que isso significa? Que, da mesma forma que eu posso sugestionar o meu cérebro a comer um pudim quando eu não posso, a comprar quando eu não posso, essa sugestão diária que a gente coloca dentro da gente, que é aquele diálogo interno que você acorda, se olha no espelho e você fala, nossa, tô péssima. Olha como eu tô gorda. Nossa, minha vida é um ó. Pra que eu vou viver hoje? Ai, vou lá aguentar aquele chefe chato. Nossa, aquela menina insuportável do trabalho. E esse diálogo fica todos os dias fazendo uma auto-hipnose, sugestionando o teu cérebro. O que você vai enxergar lá fora? Mais disso. Você não vai enxergar um monte de coisa boa que tá lá também. É verdade. Então, esse é o perigo. O perigo que você vai se sugestionando de coisas ruins com o seu próprio diálogo interno. E isso a gente já falou do externo, que tem influência do que você vê, o que você assiste, com quem você conversa, isso influencia, mas às vezes é você mesmo fazendo isso sem perceber. Esse é o risco. Vocês, eu falo, 100% de nós estamos praticando auto-hipnose negativa contra nós mesmos, sem Várias sequer vezes. saber que estamos fazendo É. isso. E isso vai gerar um aprendizado, e vai gerar um comportamento, e vai gerar uma situação que não é legal para sua vida. Então, depois de um processo terapêutico que a gente limpa tudo que está acontecendo ali dentro, a gente entra com o quê? Com a auto-hipnose. E ali eu começo a sugestionar meu cérebro com o quê? Com a vida que eu quero, com os meus sonhos, com a autoconfiança que eu preciso, com eu me sentindo poderosa. E o processo de visualização, de criar as imagens mentais, lembra que o cérebro não distingue o que é real do que é imaginário? Sim. Ele vai só falar, é isso, você é isso mesmo. E aí, quando o mundo te mostrar oportunidades, você vai conseguir enxergar. Que antes você não enxergava, por quê? Porque eu me achava péssima, horrível, tudo de ruim. Então tinha um monte de oportunidades lindas lá para você abraçar e você não via elas. Sim, até mesmo porque como tem o processo, né, do pensamento pro sentimento, pra ação e pro comportamento. O comportamento é aquilo que a gente faz no dia a dia. Sim. Se você já tem esse pensamento negativo, o teu comportamento vai ser em prol daquele pensamento negativo, Com certeza. né? Então assim, ai meu Deus, como eu tô gorda. E aí você vai, todos os dias você vai comer de forma errada, em excesso, porque o seu corpo, o seu cérebro entende que essa é você. Por mais que Né? E olha o tamanho Ai, da... meu Deus, eu não tenho dinheiro. Você perde a oportunidade de subir num cargo. Seu comportamento é favorável a Exatamente. isso. Você cria o seu próprio caos. E o que as pessoas precisam entender é que você cria o seu próprio caos e você não sabe, tá jogando isso pro acaso, chamando de destino. Olha isso, gente. Não é destino, Não você é responsável pelo que você vive, pelo que você cria. E essa história é muito interessante porque, veja bem, eu falo que eu tô gorda, e aí eu gero um comportamento de comer
é um ciclo que você vai se autodestruindo, sem perceber. E aí a guerra interna, o sofrimento, ele só acontece por quê? Porque conscientemente eu vejo uma imagem de mim magra, que é o que eu quero ser, e inconscientemente eu me acho feia e gorda, e diante desse monte de coisa ruim que eu falo sobre mim mesmo, o que eu faço? Eu continuo tendo um comportamento que me leva para aquilo que eu não quero, que é aqui, ó, ser magra. Caramba. E você está sendo dominado por esse processo e não está compreendendo o que está acontecendo isso dentro de você. Eu lembrei de um outro versículo que fala, né? E o que eu mais temia me aconteceu. Eu ia falar desse. Na passagem de Jó, né? Muito isso. Jó era um cara milionário, rico, é dono de terras e muitos animais e tal. E qual que era o maior medo de Jó? Perder tudo e ficar pobre. E o que aconteceu com ele? Perdeu tudo. Perdeu tudo, ficou leproso, ficou lá no fundo do poço. Perdeu até a família. Perdeu tudo. E ali, no final, né, ele fala... medo, porque você pensa nisso todos os dias. Aquilo que eu mais temo me acontece. Porque é o que tá dentro da tua mente 24 horas por dia. Então, o que vai acontecer? É uma mágica, né, do universo? Não, gente, é você criando sua própria vida. Por quê? Porque você vai conseguir olhar no universo, no mundo, as disponibilidades de coisas que tenham todas disponíveis para nós, sejam as boas e as más, todas estão disponíveis. E você vai em busca do quê? Daquilo que você tem uma informação dentro. Se eu tenho uma informação desse tanto de coisa ruim aqui, eu vou olhar para onde? Eu vou olhar para a oportunidade? Não, eu vou olhar para aqui, ó, para tudo que me afunda ainda mais. Então, de alguma forma, a gente cria o próprio caos. A gente já entende, né, sabe, a neurociência já traz isso, que o ambiente influencia nosso comportamento, a nossa vida, enfim, como a gente vive. E é uma realidade, de fato. Porém, estudos recentes de neurociência trazem à luz uma reflexão que é a seguinte... Será que nós somos de fato influenciáveis pelo meio, ou nós criamos o meio do caos que é sempre conhecido por nós, pela nossa mente? Então, talvez a vida ruim que você está vivendo foi criada por você mesmo. Talvez não. É assim que funciona. Você criou. E aí você busca tudo que gera o caos. Você se sabota de tal forma que você não pode ter determinadas coisas. Uma coisa que é muito comum, que acontece dentro do consultório, é sempre, muitas vezes, com questão relacionadas a dinheiro, prosperidade, financeiro, a vida travada, a vida profissional. Que é o quê? As pessoas têm competência, elas ascendem, e quando elas estão na ascensão, elas se sabotam e voltam a não ter nada de novo. Porque existe um mecanismo por trás que faz com que internamente ela diga para ela, que a gente não sabe qual é, porque cada ser humano tem um, mas tem vários, né? Cada um com a sua adaptação, que diz para você assim, olha, legal, você tá aí, só que você não pode ficar aí. Por quê? Porque isso aqui gera esses problemas aqui, de acordo com o que ela entendeu ali, cada um com a sua história. Então, o consciente tá lá, tá batalhando, tá indo, tá crescendo, tá bem. E aí, de repente, o que ela faz? Ela cria processos para ela mesma cair. E ela fala, minha vida tá um caos, eu não sei. Ela mesma tá criando isso. E o que tá criando de fato? Nem sabe, não né? sabe. E aí, o que acontece de fato? Alguma coisa aconteceu lá dentro que faz com que você não possa ter. Por honra, por não merecimento de alguma situação que aconteceu lá atrás. Aí, quando a gente vai lá e ajusta, não para mais. Li, olha, eu vou correr o risco aqui de me expor a louca. Eu espero que não seja só comigo que aconteça isso. E quando você vem um pensamento na sua mente que é do nada e você fala assim, nossa, que é isso? Sai daqui, sabe? Por que vem pensamentos assim, às vezes aleatórios, que não tem nada a ver, que você não gostaria de ter pensado aquilo, às vezes um pensamento ruim, um pensamento negativo, e você fala assim, nossa, da onde isso? Isso é muito comum no seu local. Não, é comum, é intrínseco do ser humano, nós sempre estamos pensando, não pensando, vou explicar como é que funciona. De alguma forma, o nosso cérebro busca a sobrevivência, sempre, o cérebro sempre está querendo te manter viva. Né? Então, o que ele faz? Eu trago para você uma dor de alguma coisa que você teme, que pode ser um problema para você, para que lá no futuro você pense, poxa, eu sei como resolver, vai que isso aconteça, eu sei como resolver. É meio que o cérebro falando assim, vamos nos preparar, porque se acontecer tal coisa, a gente já tem estratégia para lidar com isso. Porque é quase sempre trágico. Exato, nunca é legal. Você cria o cenário da catástrofe. Não vem do nada você
milionário, Não. Maldivas. Isso é o trabalho, isso né, aqui. com a Vem auto-hipnose. vem do nada. Às vezes, quando a gente entra com a auto-hipnose pra falar assim, agora você vai imaginar você assim, 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 assado, as pessoas elas não conseguem, elas têm dificuldade, mas pra lembrar ela no caos, nossa, cria fácil. Então, é um trabalho que precisa ser feito. O que acontece? Existe um processo mental chamado entropia psíquica, que é o quê? A capacidade do cérebro de migrar pro negativo. Então, você tá de boa, assistindo, brincando com a tua cachorra, do nada vem, puf, se ela morrer. Aí, ai meu Deus do céu. E o que você faz? Tá cancelado, não vou pensar nisso e pense em alguma coisa. Por quê? Porque isso é natural, vai te visitar. Então, por uma questão de sobrevivência, para te ajudar a evitar possíveis problemas no futuro, para que você não sofra lá na frente, o que ele faz? Ele vai trazendo essas Deixa informações. sofrer agora, né? Só que Já aí vai que acostumando com o sofrimento. E aí é o problema, porque se a gente não consegue perceber que isso tá acontecendo e fala isso, às vezes eu falo assim, eu tô andando na rua, eu falo, ai, tá cancelado, sai pra lá. Eu falo, sai pra lá. Não vem não, sai fora, não vem não. Eu faço as coisas. Quem manda no meu cérebro sou eu, sai pra lá. Sai pra lá. Tem que fazer isso. E aí, o que eu faço? A vida é isso. Aí você muda o seu foco do seu pensamento. E aí, se dissipa, não se dissipa? Sim. Se dissipa e vida que segue. Agora, se você alimenta, aí você entra no sofrimento. E aí, eu sempre falo, quantas vezes você criou um cenário catastrófico na sua vida, você sofreu como se aquilo fosse real e nunca aconteceu? Pois é. É verdade. É muito. Ai, mas eu não vou ter dinheiro pra pagar o boleto que vem de semana que vem, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Aí você sofreu, não dormiu, chorou, passou uma semana mal, não treinou, comeu pra caramba. E aí no final entrou o dinheiro e você pagou. E aí você sofreu pra quê? Fala pra mim. A tal da pré-ocupação, né? Exato. Você sofreu antes de acontecer. porque o cérebro não vai distinguir. Se eu estou passando uma situação difícil ou estou imaginando que estou, pra ele é a mesma coisa. Então eu preciso cuidar com o que eu penso, porque o que eu penso vai criar esse caos que eu tô vivendo, né? Uma vez que a gente já entende que todo o meu conteúdo mental cria o meu ambiente, perceba que muitas pessoas também me trazem, isso é uma comum, acho que para todo mundo aí, 100% das pessoas, ciclos que se repetem. Sim. Né? Você fala, poxa, eu vou lá na sua área, então nem se fala, né? A galera matricula na academia, vai um mês, depois o que acontece? Sim. Não vai mais. Paga o ano. Paga o ano. Vai um mês. É que pagar já dá um alívio na culpa, né? Tipo, eu pago a academia. Paga a academia. Você vai, não vou, tô esperando o shape chegar. Né? Que jeito que vai chegar. Então, o que acontece? A gente precisa cuidar com isso, né? Porque senão a gente vai sendo tomado por esse processo Tá e aí... vendo, gente? É o tema. Que tipo de vida a sua mente está construindo? Tá Exatamente. tudo aí. Tá tudo aí. E assim, tem o perfil dela, depois no final a gente vai deixar o @ sigam, porque é muito bacana. Eli, você também é sexóloga, então não podemos deixar de falar um pouco desse assunto, né? Sim. O sexo, ele está na lista, né, da Organização Mundial da Saúde, Sim. como um dos... Indicadores de qualidade de vida, né? Olha isso. E a gente não faz ideia, né? Porque Sim. a gente tem lá o social, o cultural, né? O ambiente, uma série de fatores que fazem com que a gente analise, observe esses indicadores para dizer se você tem uma qualidade de vida boa ou não, ou média, enfim, para você olhar ali, é um checklist. E nunca ninguém percebeu que a Organização Mundial de Saúde, além de todas essas coisas, saúde física, mental, emocional, todas essas coisas, tinha lá saúde sexual. A qualidade da vida sexual é um indicador de qualidade de vida. E pensando nisso, como é que tá a sua qualidade de vida, então? Né? Fica a pergunta. Exato! E a parte da mente entra muito nessa questão, né? Eu tenho muitas pacientes, assim, mulheres, casadas, algumas entrando na menopausa, que muda, mexe um pouco com essa questão de libido e tudo mais. Mas a hora que vem com os exames, assim, a maioria tá tudo certo, os hormônios tudo certo. E eu falo, você pensa nisso? Pois é. Ela fala, não, porque assim, passa o dia, nossa, eu tenho que levar o filho na escola, na natação, eu tenho que pôr a roupa no varal, eu tenho que responder aquele e-mail, eu tenho que fazer uma reunião não sei com quem, nananana. E não pensou. E assim, vai outro dia, quando você vê, vai meses. Exato. Aí fala, ai, quando meu marido vem... Ai, que preguiça. Ai, que preguiça. E depois começa até tudo bem, Não, mas nossa, que preguiça. Gente, se você não pensar... Não vai ter resposta. Não vai ter resposta.
gosta. Não vai. Pensa quando você namorava. Como é que era? Era um fogo danado, você se pegava até na rua. Por quê? Não Pensa, né? Nossa, porque Aí depois tá casa, conectado. vem as sobrecargas, vem todo, né, as responsabilidades da mulher adulta, casada, que construiu uma família e não pensa mais. Eu falo, Não. vocês precisam pensar em sexo. Sim. Para ter libido. E o contrário também é verdade. Paciente que fala assim, minha libido é de 0 a 10 é 11. Uhum. E os hormônios ali, tudo Bagunçado. bagunçado. Mas ela pensa. Exato. Então, assim, é importante, sempre é importante. Eu sempre falo, para todas as mulheres que chegam no consultório para atendimento de sexologia, eu sempre falo, olha, precisa procurar um médico, precisa colher os seus exames, precisa organizar seus hormônios e as suas vitaminas, enfim, fazer suas reposições. Porém, isso não é um fator decisório na questão libido. Então, é isso que você falou. Elas chegam, os exames estão ok, hormônios ok, e o que acontece? Nada, não acontece nada. Nada, elas não conseguem desenvolver libido. Então, a gente precisa de trazer alguns pontos muito importantes quando a gente fala de sexualidade. Primeiro que o nosso maior órgão sexual é o cérebro, né? Esquece. O resto é uma resposta ao cérebro, né? Aí, o estímulo começa aqui, na minha mente, e meu corpo responde na fisiologia, certo? Um exemplo disso é quando você assiste um filme picante, né? Tá assistindo lá, não tô falando de pornografia, porque pornografia é prejudicial, não recomendo. E se você tá fazendo, não faça mais o uso de pornografia. Por quê? Porque ela vai criar uma memória, uma ideia irreal de uma coisa que você não vai viver, porque é impossível você ter a performance de um filme Sim. desse, né? E você vai se frustrar. E você vai querer buscar isso, vai ficar em busca de algo. Então, nada vai ser bom ou vai te saciar. Então, o consumo desse tipo de conteúdo é extremamente nocivo. Mas vamos lá que está na serinha picante. Bridgerton. Essa série é boa. Maravilhosa, super indico, tá? Ainda tem no Instagram lá Sim. dicas de filmes picantes pra gente assistir. Assiste com o marido. Assiste com o marido. A hora que o negócio começa a esquentar, como é que fica a sua fisiologia? Vamos ser sincera. Esquenta junto, Já esquenta né? também. Você já começa a sentir seu corpo reagindo àquilo. Então começou, alguém pôs a mão em alguém começou com B, nada. Você só viu, assistiu e aquilo gerou em você uma resposta fisiológica. Então tudo começa no cérebro. Você precisa cuidar da sua mente, gente, para todas as áreas da vida, para tudo, inclusive para sexualidade. Só que veja bem, a gente precisa trazer à tona um assunto muito importante, principalmente para nós mulheres. Isso acontece com muitos homens também, mas para nós mulheres a questão sexual foi muito podada. Em que sentido? Sim. Era pecado, era errado, era proibido, era feio. A mulher que faz, ela tem uma conotação ruim, né? Então, fomos educadas de que sexo não era uma coisa legal. Era uma coisa que doía, que depois você tem que ir no médico, aí você tem que fazer exame, aí vão colocar... Nossa, era um pânico que colocavam na cabeça da gente. Melhor não, né? E aí você fala, poxa vida, só que aí a fisiologia quer, porque os hormônios começam a aflorar, mas bate de encontro com aquela coisa, nossa, eu não posso, porque isso não é certo, não é feio, não é de Deus, eu não vou pro céu. Meu Deus, o que eu faço aqui? Só que mesmo assim você vai, porque é mais forte que a gente, é fisiológico que a gente vai. Só que esse conjunto de informações vai junto. Como que eu vou desenvolver libido na hora H se eu tô pensando que eu vou pro inferno se eu transar com meu namorado? Sim. Não consegue. É um relato comum, né? Ou outros, se minha mãe vai me bater, e se minha mãe descobrir, e se acontecer alguma coisa comigo, e aquele monte de coisas que foram ensinadas, e às vezes não foi ensinada, mas foi aprendida. Não teve alguém que falou que era errado, mas ela via, tira a mão daí, tá pequenininha, criança de sainha, brincando, tá coçando, ela pôs a mão. Tira a mão daí, menina, não pode pôr a mão. Você não pode sentar com a perna aberta. Então, uma série de informações foram criando travas. Então, aí de repente chega um cara querendo te tocar, pôr a mão onde nem você podia pôr. Aí você já começa, ai meu Deus, não dá. Ao mesmo tempo o corpo querendo e pedindo. Então vira um duelo interno. Nesse momento é necessário terapia. A gente vai para o processo terapêutico, resolver onde foi que aconteceu esse aprendizado, esse trauma para resolver, e aí ela vai para a vida. E depois a gente trabalha a mente, porque é lá que começa tudo. E às vezes até mulheres casadas, né, tem esse bloqueio, mesmo depois de anos gente, de casamento. Gente, é mais comum né? do que você pode imaginar. Mulheres na fase adulta, já madura, que já tem seus filhos criados, que tá como, né, agora? Só o marido e a mulher de novo, né? Sim. Já criou os filhos.
Porque uma paciente ontem me falou isso. Enquanto eu estava na correria, 3 filhos, leva, busca, escola, esporte, não sei o quê, parará, parará. O que acontece? A gente esquece, né? Vai passando, vai levando. O sexo é mais ou menos, de vez em quando dá, porque é a correria da vida. Só que aí agora ela tá sozinha com o marido. E aí? E aí ela não tem libido? O que eu faço? E o cara quer. Porque ele quer. Porque ela é linda, ela é maravilhosa, eles se amam e tal. E aí, como é que faz? E aí traz à tona todo esse conteúdo. E aí a hora que você trata a mente e ensina ela como faz isso, ela desenvolve libido. Como você falou, existem mulheres que têm libido afloradíssima, com um hormônio péssimo. Você fala, não é possível que você tenha libido com esse hormônio, gata. Não é possível. Não pode ser. Você quase não tem teste, não tá tudo desorganizado aqui. Como é que você tá falando pra mim? Tem lubrificação? Tem. E aí, por quê? Porque é a mente criando o processo. Porque o seu corpo vai só responder a todo esse processo interno. Então, a gente tem medo de pensar em sexo. Uma outra coisa muito importante que falta para nós mulheres é o autoconhecimento íntimo, né? Entender como você constrói desejo. Eu sempre falo, libido, ela é uma competência que você precisa aprender. E a pergunta que eu sempre faço é: quem te ensinou? Você foi na escola de libido? Como desenvolver libido? Não, ninguém te explica, ninguém nos explicou. Né? Assim como todas as mulheres, eu também sofri com isso, também tive lá o meu momento que eu passei anos sem saber o que era aquilo, até que eu fui buscar entender e depois fui estudar e aí entender de forma, né, fisiológica, científica, para ver como que o nosso corpo funciona. Então, o autoconhecimento íntimo é uma coisa que não é nem falado para nós mulheres. O menino tá com 12 anos, já tá lá, né? Quantas horas tá no banho? Agora o sabonete dura um dia só. Então, porque os próprios pais, tios, as mães, as tias incentivam. O menino tá lá descobrindo a sua própria sexualidade. E alguém fala assim: e aí, filha, tá lá, tá se tocando, tá entendendo? Você percebe que você tem um clitóris, que isso aqui serve só pra dar prazer, que você, quando tiver sua intimidade, você precisa. Claro, na idade certa, tá? Não é com 2 anos, 3 anos. Claro. É quando ela estiver partindo pra uma vida adulta. Mas a gente precisa dar essa educação pra essa menina. Alguém deu essa educação pra nós? Não. Nós fomos buscá-las depois que a gente já tava, né, traumatizada, frustrada porque não conseguia, e aí a gente foi buscar essa informação. Então, o autoconhecimento íntimo é extremamente importante. E aí a frustração vem dentro dos relacionamentos, porque o que venderam também pra gente? Você tem que encontrar o cara bom de cama pra fazer você chegar lá, pra você, né, ser feliz na sua sexualidade. Isso ajuda? Óbvio. Não, um homem disposto a fazer a mulher sentir prazer faz muita diferença. Só que o cara, ele é especialista no quê? Na anatomia dele. Ele não é especialista na tua anatomia. Sim. Você precisa conhecer o que você gosta. Cada mulher é diferente. Mulheres gostam de estímulos de penetração, outras gostam de estímulos de clitóris, outras gostam de carinho, de preliminares mais longas. Você precisa saber o que você gosta para você chegar pro teu parceiro e falar: cara, é isso que me faz feliz. Aí, ó, é a felicidade garantida. O cara vai saber exatamente o que te faz fazer feliz e como faz para você chegar lá. Então você não vai acabar a relação toda vez frustrada. Por quê? Porque o cara vai lá e consegue toda vez e eu fico aqui, tipo, beleza, foi, cumpri meu papel. A minha paciente de ontem falou ainda pra mim assim: dá vontade de pôr um filme pra enquanto ele tá lá, eu pelo menos tô vendo a série. Porque Ai, que horror! É mais comum do que você imagina. Tornando o momento produtivo. Tem gente que faz lista de mercado mentalmente, tá? O vucu rolando. Que horror. E ela tá lá assim: hoje eu tenho que passar no mercado, comprar batata. E assim vai, gente. Como que esse cérebro vai estar conectado com o corpo? Não tá. Só que o que aconteceu? Ao longo das experiências, foi reforçando que sexo é bom? Não. As experiências que eu vivi contou pra mim, criou uma adaptação, criou uma mensagem, uma informação no meu cérebro de que sexo não é uma coisa legal. Porque toda vez que eu vou fazer, é o quê? Ruim. Eu não sou feliz. Eu não consigo. E aí aquela sensação de culpa, porque você acha que você é quebrada. Eu tenho um problema. Algumas pacientes chegam pra mim e falam assim: cara, eu achei que eu nunca mais na vida, que eu ia morrer sem saber o que era um orgasmo. Olha isso, gente. Que triste. É muito triste. Sim. Né? Então esse processo acontece com frequência. E quando você entende o seu corpo, educa teu marido, teu parceiro, pronto, é garantia de sucesso. Você vai conseguir. E isso de você conhecer
o seu corpo, né? É muito importante. Eu converso com pacientes assim que depois dos 40 anos se desbloquearam para isso e só depois disso foram ter um orgasmo. Exatamente. Porque não era o parceiro, não era a relação, não era falta de amor, não era falta de conexão, era falta de conexão dela com ela mesma. Exato. Porque dentro desses processos onde a gente... Porque assim, quando a gente tá no começo é tudo alegria, a gente tá apaixonado, então tem um fogo. Talvez você até não tenha tido orgasmos ali, ou tenha tido um ou outro, porque também... a questão do orgasmo com penetração, o percentual é muito pequeno para nós mulheres, né? A gente não tem, é difícil. Então, é necessário o estímulo do clitóris, mesmo durante a penetração. Então, mulheres que têm orgasmo apenas com penetração, são 25%, é o 25%. Então, assim, tem uma galera que não tem. É um número muito reduzido. Então, as mulheres ficam frustradas. Por quê? Porque elas vão para a relação e elas não têm orgasmo. Mas ela não entende que talvez ela não seja essa que vai ter orgasmo com penetração. Ela vai precisar de um estímulo diferente. Então, ela precisa conhecer como ela constrói essa libido. E dentro desse processo, ela foi o quê? Aí foi indo. Ela foi o quê? Murchando. Porque toda vez era... A mesma coisa. E aí a sensação você começa a se sentir culpada, você começa a fazer frustrada, você começa a ter que cumprir uma obrigação matrimonial, porque aí aquela coisa, né? Ai, se eu não fizer, ele vai procurar na rua. E aí ela vai lá numa obrigação, então ela já vai pé da vida. Ela vai chateada, porque ela tem uma obrigação para cumprir, não é um prazer para ela. E aí, o que acontece? Aí o cara chega lá toda vez, aí dá uma certa revolta, fala, ué, eu vou lá só pra ele ser feliz e eu fico aqui chupando o dedo? E aí vai gerando esse processo. Então ela vai criando o quê? Uma repulsa disso. Então é preciso se resgatar. Ela precisa entender que o sexo tem que ser bom pra ela também, que ela vai aproveitar aquele momento. Por quê? Porque a gente vai produzir neurotransmissores do prazer, dopamina, ocitocina, vários neurotransmissores. A gente vai regular a nossa produção hormonal. É real, tá, gente? Que quem transa fica com a pele boa, porque melhora a cutis, melhora o cabelo, aumenta a imunidade, aumenta a sua vascularização, traz saúde. Por isso que está na lista da Organização Mundial de Saúde como coisa importante para você ter. Tem que ter qualidade de vida no sexo. E um ponto importante para a gente fechar esse assunto é que as mulheres precisam perceber e compreender que o sexo, ele não é somente, para eu, digamos que eu sou uma pessoa extremamente resolvida, eu amo, adoro. Só que não é só para eu ter prazer. Porque o que acontece? Se eu domino o meu corpo, eu me entendo, eu tenho que autoconfiança. Uma vez que tenho autoconfiança, como eu me sinto? Eu me sinto poderosa. Esse meu comportamento vai expandir para minha vida profissional, para minha vida dos meus relacionamentos. Então eu vou me tornar uma mulher atrativa no meio em que eu vivo, porque lido com a minha libido, porque sei construir a minha libido. Sim, faz sentido? Com então, certeza. Eu lembro que eu coloquei uma informação esses tempos no Instagram, falei, se você não tem libido, você não tem dinheiro. Aí todo mundo fala, o que tem a ver libido com dinheiro? Tudo, porque como que você se comporta no mercado de trabalho? Como você se comporta como empreendedora se você não domina a sua própria sexualidade? Olha só. Quando você... Não significa que você não vá ter. Isso é só um chamariz. Porque você pode ter. Mas será que se você não tivesse desenvolvido isso aqui, você não teria muito mais? Não estaria brilhando na vida? Um exemplo disso é a Cleópatra, gente. Era uma mulher poderosíssima. Ela era magnética. Ela era uma mulher que atraía, que transformava, que fazia as coisas acontecerem na vida dela. Ela tinha um brilho. Por quê? Porque ela dominava um processo que era o quê? Libido. Então, libido é poder pessoal também, precisa trabalhar. Olha quanta coisa a gente aprendeu hoje aqui, hein, gente, ó. Eu vou falar para ela deixar o arroba aqui, porque tem muito mais para ela ensinar. Deixa o arroba aí pro pessoal, Li. Gente, meu Instagram é @elianealmeida.sexóloga e tem um outro Instagram que é Elianealmeida.hipnoterapeuta, né? Tem dois, e esse é o da sexologia e um da terapia. Li, muito obrigada. Sou muito feliz. Delícia. Nossa, deixasse a gente... Nossa, tem assunto pra dar. Gente, eu não posso deixar de agradecer aos patrocinadores, a Natural Vale, Academia Mexa-se, Doutora Rafaela Oliveira, Suelen Campagnola e Casa Conceito, Nicole Rossi, maquiadora profissional, e a Clínica Performance. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Até a próxima. Até a próxima.